Olá, igreja! Bom dia! Que alegria ter você aqui em mais um domingo. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma reunião. Hoje, nosso domingo da conferência Atos. Então, antes de darmos continuidade, vamos falar com Deus? Quero te convidar neste momento a fechar os seus olhos, elevar os seus pensamentos, o seu coração, a sua vida diretamente a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que alegria abundante em nossos corações saber que vamos ouvir mais de Ti, aprender mais de Ti. Espírito Santo de Deus, te convidamos neste momento a inundar as nossas casas, que cada família aqui representada possa sentir a presença do Espírito Santo em cada cantinho do seu lar. Que o Senhor possa trazer graça, misericórdia, amor, e que ao sairmos dessa reunião, que possamos ser testemunhas vivas do teu evangelho. Que cada pessoa aqui hoje possa ter a convicção de que Jesus não está mais naquela tumba, não está mais naquela cruz. Ele está vivo, ele reina e ele voltará para nos buscar. É o que te pedimos. Te agradecemos, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. O tema da mensagem de hoje é Atos 1:8. Quero que você imagine um homem que recebeu um presente extraordinário. Uma caixa bem bonita, bem embalada, cheia de promessas. Ele olha para ela todos os dias, mostra para as pessoas à volta dele, fala sobre ela, mas ele nunca abre aquela caixa. Imagine você receber um presente. Uma caixinha, muito linda, muito bem adornada com enfeites, lacinho. E você mostra para as pessoas, fala dessa caixa de olha, recebi. Mas você nunca abriu essa caixa. Nunca. E aí, você admira aquele presente, mas você nunca experimenta o poder que está dentro dele. Agora, pense comigo. Quantos cristãos vivem exatamente assim? Sabem que existe uma promessa, sabem que existe um poder, mas nunca vivem aquilo que Deus colocou dentro deles. O livro de Atos começa exatamente assim. Homens que tinham uma promessa, mas precisavam aprender a viver nela. C.S. Lewis disse uma vez: Deus não pode nos dar felicidade e paz fora dele, porque isso simplesmente não existe. É impossível. Se você está tentando conquistar as coisas pelo seu poder, pelo seu dinheiro, sinto te informar, é impossível. Estou tentando conquistar o amor, estou tentando conquistar uma empresa, estou tentando conquistar a casa própria, estou tentando conquistar tal coisa. Sem Deus? Meu querido, você está fazendo o caminho mais difícil. Porque é impossível conquistar algo sem a presença de Deus. O que Jesus ele promete e prometeu em Atos não foi uma religião, foi presença. Não foi poder, foi transformação. E aí eu te pergunto, sinceramente, se o Espírito Santo, que foi derramado sobre você, sobre mim, sobre você, para nos dar poder, por que existem tantos cristãos agindo como fracotes? Pera, vamos reformular isso daí. Se você recebeu o poder de Cristo, o Espírito Santo, por que você age que nem uma criança medrosa? Por quê? Vem comigo aqui em Atos 1:1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Note que Lucas é o autor aqui do livro de Atos. Lucas, aquele que escreveu o Evangelho de Lucas. Então, vamos colocar livro 1 e livro 2. São 2 livros. E aqui, Lucas, ele está escrevendo para Teófilo, cujo o nome tem um significado peculiar, que é amigo de Deus. Veja bem, esse livro não é para Teófilo.
Esse livro é para todos aqueles que são amigos de Deus. Isso inclui eu e você que está ouvindo essa mensagem. O livro de Lucas, ele fala coisas muito lindas do Evangelho de Cristo, do que ele fez, ensinou. E aqui ele dá continuidade a isso. Lucas faz algo extraordinário aqui. Ele diz que Jesus começou a fazer e a ensinar. Nunca inverta isso. Nunca inverta isso. Um dia, um vizinho, olhou para mim e falou: o seu casamento não é de Deus. Pois é? Jura? Vamos lá, vamos analisar então. No meu casamento existe amor, respeito, diálogo, companheirismo. No casamento deste vizinho, eu tô levantando fatos, não estou julgando ninguém. No casamento desse vizinho, ele briga, xinga, humilha a esposa dele. E o meu casamento é que não é de Deus? Tá estranho isso aí. Outra vez na rua, uma pessoa olhou pra mim e falou: ó, que Jesus te liberte deste pecado. Jura? Vamos levantar outros fatos. De que pecado exatamente Jesus vai me libertar? Sendo que eu não tenho vícios, sendo que eu vivo uma vida de renúncia, enquanto essa pessoa em específico estava em um bar, bebendo e fumando. Então, quem é que precisa de uma libertação aqui de fato? Não vou me colocar 100% como uma pessoa santa. Preciso de libertações em outras áreas, preciso renunciar em outras coisas, mas antes de você ensinar algo para alguém, faça, viva aquilo que você ensina. A autoridade espiritual, ela nasce quando você ensina o que você vive, quando você prega o que você pratica. E Jesus, ele estava ensinando exatamente isso. Com a própria vida dele. A própria vida de Jesus era o maior sermão da vida, o maior ensinamento. Antes de Jesus falar de amor, ele era amor. Antes de Jesus falar de pureza, ele era puro. Antes de Jesus falar de misericórdia, ele teve misericórdia. Antes de Jesus falar, ensinar qualquer coisa, ele era o exemplo. Então, antes de você apontar o dedo, querer falar algo, ensinar algo, viva exatamente isso. Ok? Agora vem comigo aqui em Atos 1, versículo 3. Depois do sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis de que estava vivo. Até aqui. Preste atenção de que Lucas, ele faz uma expressão jurídica, podemos dizer assim. Provas incontestáveis. A igreja, ela não nasceu de emoção. Ela nasceu da evidência. A mensagem central da igreja não é motivação, é ressurreição. Sem ressurreição, não existe igreja. Sem Jesus comandando após ressurreição, não existe nada. Absolutamente nada. Porque depois do que aconteceu lá na tumba, Jesus, ele se apresentou aos seus discípulos. Vamos só contextualizar. Ele se apresentou aos seus discípulos, todos os 11, porque um, que era Judas, havia tirado sua própria vida, certo? Ok. E aí, durante 40 dias, ele esteve diante de seus discípulos. Comeu, bebeu, riu, pregou, ensinou, fez, falou, desfez. 40 dias. Então, provas incontestáveis é o que não falta. E aí, vem aqui comigo em Atos 1, verso 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles. Até aqui. Preste atenção. As pessoas poderiam falar que, não, era só o Espírito de Jesus e... era só uma miragem. Não. Um espírito, uma miragem, uma energia, não pega um pão e come. Jesus estava comendo com eles durante esses 40 dias. Sim, ele ressuscitou.
Ele está vivo. E aí, quando fala que Jesus ascendeu aos céus, ele foi com um corpo. Agora, para pensar. Se ele foi com um corpo que come, será o céu o lugar mais físico possível? E não tão espiritual assim? É um lugar físico, palpável. Fica aí esse triplex na sua cabeça. Mas, dando continuidade aqui, esse detalhe profundo de que Jesus estava comendo é um homem ressuscitado. É um corpo glorioso ali diante de testemunhas. E essa é a palavra-chave aqui. Testemunhas. Isso aponta para uma verdade profunda. O céu não é uma ideia, é uma realidade. O reino não é imaginário, ele é concreto. Agora vem comigo em Atos 1, verso 5. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aqui nasce uma das maiores promessas da história. O amigo Espírito Santo. Não é uma força, não é uma energia, ele é um amigo, o melhor amigo que alguém pode ter. E aí, vem comigo no verso 6. Então, os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? A pergunta deles revela algo interessante. Eles ainda pensavam em poder político, mas Jesus queria estabelecer o seu reino espiritual. Vem aqui comigo no verso 7 e no verso 8 e veja a resposta de Jesus para eles. Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Note que aqui o coração do capítulo é declarado. O poder não é para impressionar, o poder é para testemunhar. Por que vocês ainda estão perguntando coisas? Porque perguntas, elas revelam o nosso coração. Então, quando você pergunta algo para Deus, isso revela a intenção do seu coração. E aí eles perguntaram: Senhor, agora que o Senhor ressuscitou, mostrou para todo mundo, ó, tô vivo, é isso, é nós, bora. E agora que o Senhor vai estabelecer o seu reino. E aí Jesus vem e fala: meu querido gafanhoto, não é agora, não é esse momento, mas vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Eu quero que você grave esse verso do capítulo 8. Receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em toda Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria. Agora vem comigo aqui no verso 10 e no verso 11. Eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. Os anjos perguntaram, porque, continuando o texto, vai aparecer 2 anjos e vão perguntar para eles: por que vocês estão olhando para os céus? Experiência com o céu eles tiveram. Durante 3 anos, os apóstolos de Cristo andaram com ele. Eles tiveram experiência com o homem que veio dos céus. E este homem voltou para os céus. E aí, enquanto Jesus subia, os anjos: por que vocês estão olhando para o céu? Por quê? Vamos desvendar isso. Eles viveram experiências incríveis com Cristo. E devem ensinar sobre olhar para a terra e não para o céu. Eu quero que você entenda onde que eu quero chegar com isso.
Em vez de você gastar seu tempo olhando para os céus, olhe para a terra. Você aprendeu com Jesus exemplos claros de como ser um ótimo cristão. Então, olhe para a terra com olhar de amor, com olhar de graça, com olhar de perdão, com olhar de misericórdia, com olhar de alegria. Não olhe para o céu, olhe para a terra, olhe para as pessoas, olhe para o mundo, com este olhar que Jesus ensinou durante toda a sua vida. Entendeu a linha de raciocínio? Que é apresentado aqui em Atos. Olhe com olhares celestiais. Olhe com os olhos de Cristo. Sabe aquela frase de o que Jesus faria? Então, olhe com este olhar. Olhe com os olhos de Cristo para as pessoas, para as causas, para as situações, para tudo à sua volta. Agora, eu quero entrar numa outra parte dessa mensagem. Agora que você entendeu que a chave de tudo é testemunhar de que ele está vivo. Se você ainda não aprendeu isso, vamos recapitular isso. Sabe por que você está aqui hoje? Para que você venha ser testemunha viva de Cristo. De que ele está vivo e de que ele voltará. E como que você vai fazer isso? Seguindo os exemplos dele e olhando as coisas com os olhos de Cristo. Certo? Agora sim você pode receber o Espírito Santo e o poder que vem acoplado com isso. Ah, mas para que é esse poder? Para curar as pessoas, para libertar as pessoas. Esse poder não é para você. Ele é para que você use este poder para testemunhar de Cristo. Ok? Esse poder não é nosso. Esse poder é dele e para ele. Agora, vamos para uma outra parte dessa mensagem. Verso 14, aqui no capítulo 1 ainda. Todos eles se reuniam sempre em oração. Sabe qual é o pré-requisito para avivamento? Antes do poder, vem a oração. Antes do avivamento, vem a presença. Avivamento, ele não começa aqui num púlpito. Ele começa de joelhos dobrados. Então, você quer viver um avivamento na sua vida, nesse tempo, nessa geração, nessa nação? Dobre os seus joelhos. Você quer viver um avivamento? Esteja em oração. É assim que você vai conhecer o coração de Deus. É assim que ele vai anunciar a você o momento exato do avivamento. É assim que você vai receber o poder do Espírito Santo, dobrando os seus joelhos. Ah, mas eu não sou batizado com o Espírito Santo. Dobra seu joelho. Ah, mas a minha família não é avivada, eu não sou avivado, eu quero vivenciar um avivamento. Dobre os seus joelhos. O poder que a oração tem. Eu não tenho palavras. Eu não tenho palavras. O poder que a oração tem é... Tô sem palavras. Bom, depois que aconteceu tudo isso, Jesus veio, passou aqui 40 dias, ensinou, a gente aprendeu. Você não aprendeu? Aprendemos aqui hoje a olhar com os olhos de Jesus, certo? Porque somos testemunhas de Cristo. Aprendemos que, se queremos viver um avivamento, devemos dobrar os nossos joelhos. Mas Jesus, ele ensinou para 11 pessoas e os discípulos eram 12. Falta um. E aí os discípulos, eles começam a escolher um novo apóstolo. Após a morte de Judas, eles precisavam tomar uma decisão. E era escolher alguém para ocupar o lugar de Judas. E aí você pensa, eles escolheram o mais bonito, certeza. Não. Eles escolheram então o mais intelectual.
Também não. Então eles escolheram o mais forte. Sinto te dizer, a sua aparência, a sua força, a sua intelectualidade não são levados em conta. Quando Deus ele quer fazer ou agir, ele vai escolher quem ele quer usar. Independente. E aí a gente aprende aqui com os apóstolos como que é uma tomada de decisão em 3 passos. Vem comigo. Passo número 1. A confirmação do corpo. Como que eu posso explicar isso para vocês? Eles se reuniram para tomar essa decisão. Só que eles não se reuniram só entre eles se reuniram com Deus. Então, antes de você tomar uma decisão, entregue as frustrações, os seus planos, os seus projetos a Deus. E eles darão certo. Está escrito em Provérbios. Entregue os desejos e anseios do seu coração, e eles se realizarão. Então eles tiveram essa confirmação em grupo. Eles se reuniram como pessoas com Deus, falando: olha, Senhor, precisamos de um outro aqui no nosso meio. Passo 2, oração. Eles oraram. Eles pediram confirmação para o Senhor. Eles não só entregaram esse peso dessa decisão nas mãos de Deus. Eles oraram. E passo 3, a direção pelo Espírito. Eles foram guiados. Aqui no texto vai mostrar que eles fizeram um sorteio, mas foi a última vez que eles fizeram isso. O terceiro passo é: Deus respondeu a sua oração. Ele vai te guiar através do Espírito Santo. Então você entregou para ele os seus planos. Você orou. Agora chegou a hora de você ser guiado. Esses são os 3 passos simples, rápidos, eficazes e clássicos para isso acontecer. Agora vamos fazer esse texto para as nossas vidas, ok? O primeiro é cristãos sem poder. Muitos conhecem a promessa, mas vivem sem manifestação. Uma vida cristã sem oração é uma fé sem ousadia. Uma igreja sem missão. Então, eu te pergunto, você vive como uma testemunha ou como um espectador? 2. Cristãos olham para os céus. Muitos querem viver experiências espirituais fantásticas, mas não querem a missão. Deus, ele não nos chamou só para sentir, mas ele nos chamou para servir. E aí, eu tenho um desafio para você. Essa semana, eu quero que você ore por uma pessoa específica. Fale de Jesus para ela. 3. Cristãos que não sabem decidir. Tomar decisões sozinhos, sem oração, sem direção espiritual. Decisões exigem espiritualidade, comunhão, oração, Espírito Santo. Então, eu te pergunto, você tem decidido sua vida com Deus ou sem Deus? Atos, ele nos ensina a termos um coração missionário. Um coração que queima em testemunhar de Jesus para outras pessoas. Então, se você está saindo daqui hoje sem esse coração, eu quero lançar sobre a sua vida um desafio. Buscar nesta semana, neste mês, neste ano, um coração que queime por missões. Um coração missionário. Porque se você não tem um coração que pega fogo de falar de Jesus e testemunhar de que ele está vivo e ele voltará, então temos um problema. Um grande e sério problema. Atos 1, ele nos ensina que Jesus viveu antes de ensinar.
A ressurreição é a mensagem central. O Espírito Santo é uma promessa e o poder é para testemunhar. Avivamento começa na oração e decisões são guiadas pelo seu Santo Espírito. Preste atenção. O poder, ele não é para impressionar, ele é para testemunhar. Avivamento não começa no púlpito, começa no joelho. Quem encontra o céu precisa olhar para a terra com olhos de amor, olhos de graça, olhos de misericórdia. O Espírito Santo não vem para entreter, ele vem para te enviar como missionário, como testemunha de Cristo, de que ele está vivo e ele voltará. A evidência do Espírito Santo não é barulho, é missão. Então, se você está aqui hoje e você deseja ter este coração missionário, receber o Espírito Santo, entregar a sua vida para Jesus, eu vou finalizar essa reunião agora. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, se você quer receber o Espírito Santo, se você quer ter este coração que pega fogo, hoje eu não vou te conduzir numa oração. Hoje eu vou te permitir que você dobre os seus joelhos e você fale com Deus. Porque você tem livre acesso a Ele. A gente aprendeu que o véu foi rasgado, de que nada mais nos separa de Cristo. Temos livre acesso a Ele. Então você não depende de mim, você não depende da minha oração, você não depende de uma placa de igreja para falar com Deus, para ter acesso a Cristo. Você mesmo pode fazer isso. Então, eu vou finalizar a reunião agora. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, se você quer ter um coração missionário, se você quer receber o Espírito Santo, dobre os seus joelhos aí onde você está e fale com Deus. A gente fica por aqui, no caso, eu fico por aqui e você fica por aí. A gente se encontra em oração, testemunhando de Cristo. Até semana que vem, na nossa próxima mensagem. Um forte beijo e um grande abraço.